E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos falar hoje sobre fertilizantes agrícolas e o seu estudo de concentração. Bom, esse assunto caiu na Unesp. Vamos lá ver então essa questão. Bom, primeiramente, assim, o que é fertilizante? Fertilizante nada mais é do que um composto que a gente pode usar no solo para ajudar a fertilidade, ou seja, o momento que as plantas precisam de nutrientes, e se esses nutrientes estão disponíveis, as plantas vão crescer mais. Ok, a gente pode ter os fertilizantes naturais, que chamados adubos, tal, que são de origem animal, de origem vegetal, por decomposição, ou podemos ter os sintéticos, e nesse exercício aqui fala-se da concentração dos sintéticos. Quem são os sintéticos? São sais que estão dissolvidos em uma solução, ou não, pode ser também jogados na forma sólida no solo, e uma vez que cai a chuva ou cai a água, ele vai solubilizando aos poucos. Certamente você já usou esse fertilizante nos seus vasinhos aí para fazer suas plantaçõezinhas pequenas, suas hortinhas pequenas. Ou se você é um grande produtor, né, você já usou em grande quantidade. Mas se você é um grande produtor, certamente você já tem que usar, ou quem é um grande produtor tem que usar de uma forma assim, líquida, porque é muito mais fácil de colocar ao solo, que aí também nos traz alguns outros problemas ambientais, porque se usar em grande quantidade, tem um processo de lixiviação, e acaba matando os lagos, entre outras coisas. Mas essa questão aqui ela está mais simples, ela está envolvendo não a parte de poluição, mas sim de solubilidade, ou seja, quanto o material é dissolve em função da água. Então, o Unesp 2022, ela colocou essa questão aqui, ó. A tabela mostra os valores de solubilidade em água, expressa em grama dissoluto por 100 gramas solvente. Pelo menos é assim que a gente expressa a solubilidade dos compostos, uma certa quantidade de um composto em uma certa quantidade de solvente, no caso, geralmente a água em 100 gramas. Em duas temperaturas distintas de dois compostos iônicos são empregados como fertilizantes agrícolas, no caso, sulfato de amônio, que é esse primeiro caninho que aparece aqui, que ele dá rico de nitrogênio, né? O amônio vai ajudar a dar nitrogênio ao solo, e o KCl, que ajuda na catálise, no processo catalítico de crescimento das plantas, que tem que dar o potássio, né? Bom, vamos lá. Então a gente tem 25 graus Celsius, a solubilidade deles, e 80 graus Celsius, a solubilidade deles. É diferente em função da temperatura, ok? Uma mistura foi preparada pela dissolução de 400 gramas de sulfato de amônio mais 400 gramas de cloreto de potássio em 1 kg de água e a temperatura de 80 graus Celsius, originando uma mistura então homogênea, límpida e insaturada, ou seja, ainda podia dissolver um pouco mais. Ao ser resfriada, a temperatura ambiente a 25 graus Celsius, observou-se que a mistura resultante, e aí é uma pergunta que você tem que fazer complementação chamada simples, ou seja, a escolha dos itens complementa a resposta de forma correta. Então vamos entender o que a gente tem. Então ele pegou um vaso, ele colocou então 400 gramas de sulfato de amônio, então vamos descrever aqui a fórmula do sulfato de amônio, beleza, não precisa da fórmula aqui no caso, mais 400 gramas de KCl, e aí ele colocou aqui um total de 1 kg no caso de água. A água seria o solvente aqui da mistura, eu vou pegar aqui, vai ficar azulzinho, bonitinho, ok? Isso tudo foi a 80 graus Celsius, 80 graus Celsius. Daí o que ele faz? Ele pega essa mesma solução, ele resfria ela a 25 graus Celsius, quase temperatura ambiente. Então, na dissolução lá, ele aumenta a temperatura para resfriar, né? Deixa o processo acontecer naturalmente. E aí a dúvida dele, tem sólidos formados ou não? Então, o primeiro passo, a gente tem que entender quanto que dissolve a 80 e entender um pouquinho como funciona a 25. Na verdade, a 80 a gente nem precisa ver, né? Mas vamos ver, olha só. Primeiro passo, a gente tem 100 gramas, né, de água aqui no nosso gráfico. Como eu tenho 1000 gramas de água, que é isso aqui, equivale a 1 quilo, então eu vou retraduzir os dados que eu tenho aqui, ó. No caso sulfato de amônio, eu tenho 94 a 80 e 76 a 25. Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui o hidroxsulfato de amônio. Eu tenho aqui a 25 graus Celsius. Eu tenho, deixa eu pegar os valores, 76 gramas e isso mesmo, e 94 gramas a 80 graus Celsius. Isso estou falando para 100 gramas de água, ok? Mas no exercício foi colocado 1 kg de água, ou seja, 1000 gramas de água.
Então, se eu pensasse em 1.000 gramas de água, é exatamente 10 vezes mais esse valor. Então, aqui, exatamente, vou colocar até outra cor, é 940 gramas que dissolve. O cara colocou 400, vai dissolver tudo. E quando chegar em 25, vai dissolver 760. Por que 10 vezes mesmo maior? Porque daqui para cá aumentou em 10 vezes. A famosa lei de Proust, né? Proporções múltiplas, né? Desculpa, constante, ou seja, você multiplica um valor por 10, todos os demais vão ficar com 10. Então, pera lá, então o sulfato de amônio não vai precipitar? Não, porque 760 é o máximo que vai poder dissolver. Como eu coloquei 400, está longe, dissolve bastante, ainda pode dissolver mais 360. Ou seja, a minha solução é insaturada para sulfato de amônio. Ah, interessante. O sulfato de amônio não precipita. Não. Ok. Mas isso não me diz nada, porque eu preciso ainda saber do KCl. Então, como que é do KCl? Bom, o KCl, a gente tem lá a 25 graus Celsius, de acordo com os dados da tabela, 36 gramas, e a 80 graus Celsius a gente tem 51 gramas. Bom, vamos dar uma conferidinha se é esses mesmos valores, 36 e 51, sim. Então, no caso aqui é 100 gramas de água. Então, se eu colocar agora 1.000 gramas de água, né, ou seja, 1 quilo de água, quanto que vai dissolver? É 10 vezes maior. Então, 10 vezes maior, no caso que dissolve 510 gramas e aqui 360 gramas. Então, no primeiro caso aqui, a gente colocou 400 e dissolvia quanto? 510. Ou seja, vai dissolver tudo no primeiro momento, que é 80 graus Celsius. Quando eu passar para 25 graus Celsius, no máximo que dissolve é 360. A gente chama essa solução de solução, vamos escrever aqui, solução saturada. Ou seja, esse é o máximo que eu consigo dissolver. Se eu coloquei 400 e dissolve no máximo 360, então é simples a conta. 400 eu foi colocado, menos 360 que dissolve, veja que o material não sobe, tá? Ele só está dissolvido. Então quer dizer que 40 gramas vai formar de sólido. A gente chama esse sólido que não dissolve de precipitado, ou corpo de fundo, precipitado. Então temos lá 40 gramas de precipitado. A pergunta era assim, continuou homogênea? Não, não continuou homogênea, então podemos riscar aqui. Continuou homogênea para insaturada? Nem saturada, nem saturada, né? Porque na verdade não ficou homogênea. Passou a ser heterogênea? Sim, então esses três itens aqui são verdadeiros. Com um corpo de fundo formado apenas por KCl? Ok. Um corpo de fundo formado somente por sulfato de amônio? Não, sulfato de amônio não forma sólidos nesse caso. Então aqui também não, então a única resposta certa é a resposta C. Uma questão inteligente, simples, falando sobre solubilidade. O vestibular da Unesp exatamente está cobrando aqui uma habilidade do aluno em perceber dados na tabela, e ler o texto, lógico, codificar as informações, mas interpretar a tabela. Então treine essas interpretações da tabela. Pode ser simples para você, mas se não tiver, faça uma forcinha, tenta entender, faça item a item, reveja o vídeo, que isso te ajuda você a aprender um pouco mais. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Caso gostou do vídeo, não esqueça, dê um like nesse vídeo e compartilhe com seus amigos. Abraço, até mais, tchau, tchau.